Michael Leão. Pior de tudo, Vitória, 6 horas da manhã, o pessoal indo trabalhar e o criminoso furtando. Polícia Militar em patrulhamento pela região se deparou com este homem ao lado de um carro com vidro quebrado e ele tirando alguns objetos lá de dentro. A surpresa foi que na hora da prisão descobriram que ele era um velho conhecido com mais de 11 passagens pela polícia, isso quando maior. A gente vai falar sobre esse caso que aconteceu aqui na quadra 703 da Asa Norte, viu? Obrigada, Michael. Mulher reage a assalto e expulsa ladrão a vassouradas. O bandido entrou numa loja de conveniência que fica na Fercal, fingiu estar armado e ameaçou a funcionária. As câmeras de segurança, olha só, registraram o momento em que a mulher se levanta, pega uma vassoura e coloca o ladrão para correr. Meu Deus, hein? E a partir de segunda-feira, os mercados estarão proibidos de distribuir sacolas plásticas no DF. Vanessa Vitória conta pra gente. Dias contados aí para essas sacolinhas plásticas que estamos acostumados e que levam um tempão para se decompor no meio ambiente. Você vai encontrar com elas aqui no Distrito Federal só no fim de semana, viu? Segunda-feira, será como é que fica a coisa, hein? Será que o consumidor vai ter que trazer, vai ter que levar os produtos na mão? Como é que vai funcionar? Daqui a pouquinho a gente te explica se vai ter que comprar, se vai ter que pagar. Como é que vai funcionar? Daqui a pouquinho a gente te explica. Segura aí que a gente volta já já. Obrigada, VV. Hoje é sexta-feira, 29 de julho. Vamos terminar a semana bem informados? O nosso jornal já está no ar. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que furtava objetos de dentro de veículos na Asa Norte. Quem tem mais detalhes desse caso e conta pra gente agora é o Michael Leão. Michael, boa tarde. Parece que os policiais encontraram esse ladrão dentro do carro enquanto ele ainda estava cometendo um crime, né? Vitória, é aquela história, ele foi pego literalmente com a boca na botija. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. E o que chama mais atenção de tudo isso é principalmente o horário, às 6h30 da manhã. O pessoal saindo para trabalhar e nem assim esse criminoso se preocupou com essa situação. Tranquilamente teria quebrado o vidro desse carro e começou a retirar os objetos lá de dentro, inclusive câmeras de segurança. Ele era um velho conhecido que vinha agindo ali na região. Claro que quando a polícia passou por ali, estranhou os vidros quebrados e a pessoa retirando esses objetos dentro do carro. E aí, na hora da abordagem, eles constataram que, na verdade, o que estava acontecendo ali era um crime, um furto. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso que aconteceu aqui na quadra 703 da Asa Norte é o Major Michelo, que já está aqui com a gente. Major, então, no momento da abordagem ali veio a surpresa, não era uma pessoa nova cometendo um crime, já era um conhecido antigo? Boa tarde. Na verdade, a gente nem se surpreende com isso mais, né? Quase sempre os criminosos que a gente vem prendendo tem no mínimo 4 passagens. Esse é antigo, a gente já sabe que ele estava cometendo esses crimes ali, principalmente nas áreas da 700 da Asa Norte, e que a população vem reclamando muito. E a gente faz o nosso papel, já prendemos eles diversas vezes, às 11 vezes, e ele é solto rapidamente. A pena para esse crime é de até 5 anos. E se ele cumprisse pelo menos a metade dessa pena, com certeza ele não voltaria a furtar interior de veículos. Então eles não estão cumprindo a pena, é muito difícil. E aí a Polícia Militar tem que refazer o trabalho e a população acaba cobrando da gente, que tem feito. A gente prendeu novamente. Se voltar a acontecer crime novamente e for ele, a gente vai mostrar aqui de novo, para que a população compreenda esse lado da Polícia Militar. Para começar, se ele tivesse preso, ele não tinha conseguido essas 11 passagens. Mas já para quem está em casa entender, tem acontecido, como o senhor estava citando, muitas reclamações de furtos, principalmente aqui na área das 700, ali próximo das oficinas, do mesmo modo, vidro quebrado, os objetos que estavam dentro do carro, então ele seria o responsável por boa parte desses crimes. Sim, ele é o principal suspeito. E outra coisa, é de prender ele 11 vezes. Quantos crimes ele não cometeu antes de ser preso? Centenas de carros foram furtados. Então, e eles furtam quase sempre objetos, como ele mostrou aí, um boné, um casaco. Aí acontece, o vidro do carro vale muito mais que o objeto que está dentro do carro. Então a gente orienta as pessoas que não deixem objeto nenhum, mesmo sacola. E porque o criminoso vai pensar que é alguma coisa e vai quebrar o seu vidro ou vai empenar a sua porta para furtar um boné que não vale ali o vidro, não vale a porta, o maior prejuízo vai ser no dano material no carro. Major, para quem está em casa entender, a gente tem inclusive imagens. Como é que foi o momento dessa prisão dele? Os policiais perceberam, né? A gente tem um policiamento ali, está reforçando o policiamento por conta dessa situação.
e a gente conseguiu ontem dar o bote nele. Eles são muito rápidos, eles quebram ali, rapidinho eles saem, ninguém percebe, muito dificilmente alguém perceber, os carros estão muito encostados nas casas, e aí eles levam os objetos, e aí quando aciona a polícia militar ele já saiu do local. Mas dessa vez a gente conseguiu prender ele mais uma vez, né? Depois dele suspeito de cometer diversos furtos ali na área, e vamos ver se ele fica preso dessa vez, né? Se ele paga pelo que ele cometeu. Vitória, é claro que a gente não queria ter essa necessidade de precisar ficar preocupado, de não precisar deixar nada no carro, mas é igual o Major falou, tem hora que a gente precisa fazer a nossa parte para evitar tomar um prejuízo. Nesse caso, ele estava furtando, era roupa, coisas assim, de valor que, não, como o Major disse, não paga o vidro. Mas às vezes a gente puder evitar de deixar sacola, mochila, tudo isso contribui para que não desperte a atenção. Aquela história que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não deseja. O criminoso não vai tentar quebrar seu vidro para pegar o que está lá dentro, né, Major? Se ele não tiver nada à vista, quase sempre ele vai escolher um carro que tenha algo que ele veja ali para furtar. Outra coisa que tem acontecido muito, o pessoal tem comprado o carro novo na concessionária e deixa a chave reserva dentro do manual, ali no porta-luvas. Aí o criminoso entra para furtar um boné, um casaco, acaba achando aquela chave e leva o carro também. Tem acontecido muito isso aí também, fica um alerta. Atenção, às vezes a pessoa nem lembra que está lá no painel, como o Major falou, compra o carro, consegue lá o painel manual, fica lá dentro do porta-luvas, não se preocupe em observar, e às vezes a chave está lá dentro, é uma oportunidade tanto para o criminoso, né? E tem acontecido muito furto de veículos. Os carros para serem furtados hoje, os carros mais novos, ele tem um código. Então quase sempre só com a chave. Eles conseguem, os criminosos são criminosos muito sofisticados. A gente não tem visto muitos aqui no DF. Eles furtam mais os carros que as pessoas deixam a chave dentro. Aí deixou a chave dentro, ele já liga o carro e vai embora. Major, obrigado pela sua participação. A gente espera que agora, principalmente os moradores ali da 700, tenham um pouco mais de tranquilidade, um alívio, que dessa vez, Vitória, ele fique preso, né? Porque 11, 12, 13, 14, quantas vezes vão ser necessárias a polícia prender e ele voltar a agir da mesma forma? Como o Major falou, que se ele cumprisse pelo menos um terço dessa pena aí, que é de 5 anos, ele pensaria bem melhor antes de voltar a agir, né? Porque imagina só, né, Maicon, o mesmo criminoso ser preso pela polícia militar ali na mesma região 11 vezes. E não furta coisa ali de valor, não. A gente mostrou ali nas imagens, é um casaco, é um boné, que muitas vezes, né, acaba gerando um outro crime, vai trocar por drogas, né? A gente não conhece a vida desses criminosos que vivem aí para o crime, né? Mas o Major Michelo deu todas as informações, fez o alerta aí para a população. E eu agradeço você também, Michael, pelas informações. Obrigada. E a partir de segunda-feira, todo o comércio do Distrito Federal está proibido de distribuir ou vender sacolas plásticas descartáveis. A medida foi adotada para preservar o meio ambiente, já que as sacolas plásticas podem levar milhares de anos para se decompor. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Vitória, que vai trazer mais detalhes para a gente. VV, boa tarde. Os supermercados já estão se adequando aí a essa nova medida? Olá, Vicky, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, antes de responder sobre essa adaptação aí, vamos fazer aquela despedida, né? Porque, gente, até domingo elas estarão entre nós, mas a partir de segunda-feira, essas aqui que levam um tempão para se decompor, não vão mais ser vistas aqui no Distrito Federal. E olha, Vicky, antes da gente saber como é que vai funcionar mesmo, este supermercado que nós estamos aqui no Cruzeiro já fez algumas adaptações com relação a disponibilizar caixas. Aqui, ó, já até sumiram. Quando a gente chegou, estava cheio de caixa aqui. Ali, ó, tem bastante ainda. E aí já está disponibilizando caixas para fazer justamente essa transição, essa conscientização. Tem as sacolinhas também que são retornáveis, né, as ecobags, que são as opções aí para o consumidor já ir refletindo e reformulando o jeito de levar produtos para casa. Mas o Givanildo, ele vai contar pra gente aqui como é que vai ser a substituição dessa que demora muito para se decompor por uma outra. E aqui eles já têm alternativa. E eu vou te contar, Vicky, elas não chegaram ainda para eu mostrar especificamente neste supermercado aqui, mas já estão em estoque na rede, já estão disponíveis na rede. E elas são aí ecologicamente corretas, são produzidas, mas quem vai dar os detalhes vai ser o Givanildo mesmo. Givanildo, boa tarde para você. Então, a partir de segunda-feira, essa que a gente está vendo aqui no mercado não vai estar. E vai entrar em cena uma outra que você me contou que é feita de quê? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde a todos. Essa mudança ela é muito importante. Por quê? Sai essa sacolinha que é feita à base de produtos químicos como polietileno, polipropileno e entra em uma sacolinha que tem na sua composição 51% de matéria renovável. No caso dessa, 51% dela é a base de resina verde de cana-de-açúcar. Ou seja, é uma sacolinha plástica, porém ecologicamente correta. E vai ter algum custo para o consumidor? Veja só, em mais de 230 lojas associadas dentro do Distrito Federal, 230 lojas de supermercados, nós entramos no consenso que nós não teremos nenhuma margem de lucro em cima dessa sacolinha. Chegou da indústria por 10 centavos, o consumidor vai pagar os mesmos 10 centavos. O nosso intuito nesse momento é uma mudança de hábito positiva e principalmente uma mudança de hábito pensando no nosso planeta, pensando aí em ser sustentável e ter essa mudança aí de hábito, como eu disse, muito positiva, não só para o comércio, mas para o consumidor e principalmente para o nosso meio ambiente. Givanildo, você me contou aqui, eu vou pedir para a gente andar um pouquinho para cá, ó, justamente porque a gente tem outras opções, que são essas aqui. Você falou que a ideia mesmo é que daqui a pouco o consumidor nem use mais essa feita da resina de cana-de-açúcar, mas que realmente troque por essa, pela ecobag mais resistente. Quais são as opções que tem aqui no mercado? E antes de falar das opções, vocês querem mesmo que o consumidor traga a própria sacola de casa, né? Ou use caixas? Exatamente, esse ponto é muito importante, porque se você traz a sua sacolinha de casa, você não precisa pagar por aquela, mesmo que seja ecologicamente correta. Uma sacolinha dessa, você pode reutilizá-las 10, 20, N vezes e é mais sustentável, é ecologicamente correta e economicamente benéfico para o bolso do nosso consumidor. Se o consumidor decidir levar uma dessa para casa, qual o preço em média? A partir de quanto? Não da feita com resina de cana-de-açúcar, as reutilizáveis. Essas reutilizáveis nós temos a partir de R$ 1,99, né? Então o cliente tem várias opções, mas o importante mesmo é essa conscientização para que a gente tenha aí um futuro bem promissor e um futuro bem ecologicamente correto, tanto para os nossos consumidores quanto para o meio ambiente. Olha só, Vicky, o que acontece assim na prática, né? A partir do dia 1º de agosto, então vai vigorar a lei, vai funcionar dessa forma. Mas tramitando lá na Câmara Legislativa, tem um outro projeto de lei de uma deputada, né? Que tinha uma previsão de prorrogar esse prazo, que não fosse no dia 1º de agosto, mas que fosse estendido até janeiro de 2023. Porém, esse projeto, ele não foi votado. Então, vale mesmo a partir do dia 1º de agosto. E a gente sabe que acaba dividindo um pouco de opiniões, né? Porque tem aquele pessoal que fala que é inimigo do meio ambiente, que fala assim, ai meu Deus, vou sentir falta das sacolinhas, enfim. Mas a ideia não é essa, porque aqui o Givanildo já disse que não vai repassar o custo para o consumidor. Mas nós, inclusive, fizemos uma reportagem, mostramos aqui no SBT Brasília que as redes pequenas, os pequenos mercados estavam com muita dificuldade de adaptação, estavam reclamando, estavam dizendo aí que tinham sim que repassar, porque o custo da sacolinha, essa que demora muito para se decompor, é muito mais em conta. Essa daqui que a gente está vendo é muito mais em conta do que o outro, então eles iam acabar fazendo com que o consumidor sofresse aí a introdução dessa sacolinha, mesmo sendo algo totalmente útil e necessário para o meio ambiente. E o que acontece, Vi, que agora há pouco mesmo saiu uma senhora daqui, tem alguns minutinhos, ela já estava com as sacolinhas novas, ela decidiu comprar mesmo a retornável, porque ela entendeu que realmente era melhor ter uma que ela traz e leva do que utilizar mesmo as novas que vão ser aí ecologicamente corretas. Mas o que eu quero saber aqui do Givanildo é o seguinte, Givanildo, como eu estava explicando para o telespectador e para a Vitória, muita gente reclamou, não só os donos de pequenos supermercados, mas também os próprios consumidores. Como é que vocês, como rede, fazem essa avaliação e realmente o custo é quase o dobro? Qual o percentual aí para fazer essa mudança? Por ser uma sacolinha ecologicamente, o que acontece? Ela acaba tendo um custo mais caro. Mas como eu já falei anteriormente, nós, enquanto associação de supermercados, não vamos ter nenhuma margem de lucro. O consumidor, nós apenas vamos repassar essa sacolinha a preço de custo para o nosso consumidor. Mas vai chegar a sentir? Vamos supor que eu compro aqui um chocolate que antes custava R$10. Eu vou pagar R$10,50 porque mudou a sacolinha? É essa que é a dúvida que fica, né? Como é que vai ser? Vou pegar uma sacolinha aí com resina de cana-de-açúcar, mas vou pagar o chocolate mais caro por causa disso?
De maneira alguma. Nós do supermercado estamos juntos com os consumidores para que essa mudança de hábito ela seja positiva, não só para nós enquanto supermercado, mas para o consumidor ela vai ser benéfica, mas voltando à tecla, principalmente pensando no nosso futuro, no nosso meio ambiente. E pensando nisso, eu estou vendo uma consumidora aqui, eu vou pedir licença para ela. Boa tarde, não fique tímida, deixa eu mostrar sua sacolinha. Como é que é seu nome? Eva, pode mostrar. A Eva, a Eva já tá aqui, Vicky, veio de casa com a sacolinha dela. Não sei se a Eva é tímida, tem vergonha, mas só me conta aqui, você não precisa nem contar para o telespectador, me conta que eu repasso a informação. Você veio porque você ficou sabendo que vai ter a substituição a partir de segunda-feira, não vai usar mais essa antiga e a retornável vai ser substituída, ou você já tinha o hábito de ter em casa? Já tinha. Então, Vicky, a Eva tá falando que já era um hábito dela, ela já estava acostumada com a sacolinha. Uma outra aqui, uma consumidora. Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Maria José. Ô, Maria José. Ó, Maria José, mostra aqui, Magna. Já trouxe 2 sacolas, né? Aí o outro vai dentro da caixa, né? De caixa de papelão, porque agora não pode mais, né? Preparadíssima você? Tô, graças a Você Deus. já tinha as sacolinhas em casa? Há muito tempo. Essa é muito tempo. Então, para você vai ser uma mudança positiva de um hábito que você vai manter, que na verdade você já tinha. Você nem tá fazendo por causa disso. É. Sempre eu, às vezes, reclamava de pôr no saquinho, mas agora não reclamo mais. E deixa eu te perguntar, tem gente que fala assim, gostava da outra sacolinha para colocar na lixeira de casa, essas coisas. Não tem essa desculpa, não. Só porque meu pai fala que fica juntando lixo, né? Não, Como é que é o nome do senhor? Me conta. meu nome é José Francisco dos Santos. É que eu vou falar o que é que mudou. A grande realidade é o seguinte. Primeiro, nós temos que se educar. Segundo, nós nos educando, se nós formos educados, o que é que vai acontecer? O meio ambiente vai agradecer. Vai agradecer. Meio ambiente é vida. Se chover tem planta, tem remédio, tem oxigênio puro. Se não chover não tem planta, não tem remédio, não tem oxigênio puro. Porque o povo, se não tiver cultura, não vai ter nada disso. Os lagos, os mares, os rios estão contaminados, poluídos. Então, quais são as providências devidas que tem que se tomar? Medidas que no futuro a gente venha poder respirar. Senão nós não vamos respirar. Tá certíssimo, eu adorei a participação e essa consciência ambiental que vocês têm de deixar justamente aí para as futuras gerações, pensando nisso, pensando aí nos lagos, nessa sacolinha, gente, leva muito tempo, ficam aí e não se decompõem de jeito nenhum. Então, olha o exemplo de vida aí desse casal. É mais forte, né? Resistente, vai e volta. É, lava, né? Guarda. Limpa e reutiliza. Esse plástico leva anos, contamina os peixes, a gente vê as baleias empanzinadas, enfim. A área marítima toda contaminada, como é que vai ter peixe? Eu desejo que nós sigamos o exemplo de vocês, justamente porque, a sabedoria aqui, viu, Vicky? Certíssimo. Não tem nada, não tem vida. Muito obrigada, eu adorei. Eu vou até encerrar minha participação, mas eu venho voltar aqui, eu vou conversar com vocês. Me espera um segundinho, que eu já vou voltar. Eu vou falar, deixa eu encerrar minha participação. Ele tem muita experiência aqui, Vi, que eu vou voltar para conversar com eles, porque é aí experiência, né? História de vida, vai me contar muita coisa aqui e a gente vê exemplo, né? Que eu não tô seguindo, Vicky. Mas depois dessa lição aqui, eu prometo que eu vou refletir, viu? Eu vou ter uma sacolinha retornável também. Ô, VV, faz o seguinte, o que eu faço para eu não esquecer? Às vezes eu esqueço em casa, mas eu sempre deixo uma no carro e uma outra em casa. Vou na feira, pego a minha sacolinha ali, levo na feira para não pegar a sacola de plástico. Deixo sempre ali no porta-mala, outra, vou ao mercado, pego a minha sacola, porque elas são realmente muito mais resistentes, né? Às vezes essa sacolinha de mercado, a gente vai pegar a compra, acaba no meio do caminho rasgando, vai comprar ali sabão líquido, né? Que tem aquelas pontinhas afiadas, e aí acaba rasgando no plástico. Essas não, olha só, são muito mais resistentes. Então a dona Maria e o seu José aí deram um recado. Agradeço aí o gerente do mercado também, que deu todas as informações. E o meio ambiente agradece. Olha lá, Olha lá. Aí, VV, agradece eles.
Tchau, bebê, obrigada. Agora deixa eu fazer um alerta para você que é beneficiário do INSS. Tem golpista se passando por servidor do Instituto para conseguir dados pessoais de quem recebe benefícios e está usando a prova de vida como isca. Mas fique atento, porque o INSS suspendeu a comprovação dessa prova de vida até o fim do ano. O INSS está trabalhando na implementação de sistemas que vão fazer o cruzamento dos dados para que a prova de vida seja feita de forma automática. Mesmo sem obrigatoriedade, o cidadão que quiser fazer a prova de vida, ele poderá fazer pelos canais tradicionais, como bancos e pelo Meu INSS. Portanto, pedimos a você que não envie seus dados pessoais, fotos, documentos e não clique em um link enviado por mensagens. O INSS não faz contato por telefone e nem faz prova de biometria por meio de links em mensagens. Em caso de sofrer algum tipo de golpe, registre um boletim de ocorrência e comunique aos órgãos envolvidos, como o próprio INSS e o banco que você recebe o benefício, se for o caso. São os únicos canais oficiais de atendimento do INSS são o site meuinss.gov.br, o aplicativo Meu INSS ou as agências. Tem dúvidas? Ligue no 135 e se tiver alguma denúncia, pode fazer na ouvidoria pelo fala.br. Equipes da 38ª DP de Vicente Pires prenderam um homem por tráfico de drogas na região. Detalhe, ele já tinha sido liberado pela justiça, foi solto e voltou a cometer o mesmo crime. Sobre o caso, a gente vai conversar agora com o delegado Ataliba Neto. Obrigada, doutor, pela participação aqui no nosso jornal. Não foi a primeira vez que vocês prenderam esse homem por aí, né? Oi, Vitória, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os amigos que estão assistindo. Na verdade, ele foi preso porque ele descumpriu algumas medidas aí impostas quando da primeira prisão. Ele foi preso em fevereiro deste ano. No dia seguinte, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na ocasião, ele foi flagrado vendendo, estava em porção de 3 porções de cocaína e uma de maconha, que provavelmente ele ia estar comercializando. Ele é morador ali da vila... Da Avenida da Misericórdia, ali na antiga colônia agrícola Samambaia. E então a gente descobriu o tráfico dele, prendemos ele em fevereiro. No dia seguinte ele foi solto na audiência de custódia. E quando ocorre essa soltura, o juiz ele impõe algumas condições. E uma das condições é ele informar o endereço caso ele se mudasse. E foi isso que ele não fez. O processo foi iniciado, ele foi denunciado pelo Ministério Público. E quando foram procurar ele para apresentar a defesa, descobriram que ele tinha se mudado e que não tinha informado o atual paradeiro. Então, em razão disso, saiu um mandado de prisão preventiva contra ele em julho, e a gente acabou cumprindo aí, no começo do mês agora, né? Então, acabamos cumprindo aí na data de ontem, aqui, quando descobrimos seu atual paradeiro. Então, agora a justiça já está informada do atual endereço dele, que é a nossa conhecida Papuda. E, doutor, como que ele agia aí na região? Era um grande fornecedor de drogas? Isso, ele a gente enquadra ele como aqueles pequenos traficantes, né? O que faz o tráfico formiguinha, mas é exatamente o que incomoda os vizinhos, a vizinhança ali da localidade, né? E é o que leva a droga efetivamente ao usuário e coloca em risco toda a saúde pública. Então, são esses traficantes que incomodam na região. Ele era um traficante normal, desse de formiguinha. A gente já sabia que ele estava realizando um comércio intenso ali, embora pequeno, mas intenso. Então, foi feito o levantamento ali no mês de fevereiro, quando conseguimos cumprir a sua prisão ali no dia 10, quando ele foi flagrado em posse dessas 3 porções de cocaína, uma de maconha, logo após ter concretizado uma venda. Foi uma prisão tranquila, ele foi autuado, né? Como não possuía antecedentes, foi a primeira vez que ele foi preso, ele foi beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia, e por descumprir as condições impostas, acabou tendo sua liberdade, aí, sua prisão preventiva decretada, e o processo agora, ele vai enfrentar esse processo preso. Doutor, o senhor falou que incomoda, né? Um crime que incomoda ali os moradores e que também acaba alimentando outros crimes, né? O tráfico de drogas. Exatamente. Ali a colônia agrícola Samambaia, ela é colada no Taguá Parque. E nós temos uma incidência muito grande de furtos e até mesmo roubos ali de aparelhos de telefone celular, fones de ouvido, qualquer bicicleta, né? Tudo que esses usuários de drogas possam estar se apossando para estar vendendo ali na boca, trocando por droga, para estar alimentando o vício.
Então a gente sabe que a incidência de grande parte desses crimes decorre do tráfico de drogas e do uso de drogas. Então, quando perguntam para a gente o que a gente acha da legalização das drogas, a gente leva para esse lado. Que se legalizar, o vício vai aumentar e às vezes muitas pessoas não vão ter como sustentar esse vício. Então, provavelmente aí a incidência de outros crimes, principalmente patrimoniais, vai ser muito maior. E é importante a participação da população em denúncias, por mais que more ali próximo, fique com medo, né, de denunciar alguma ação ali meio suspeita, próximo à sua casa. É importante denunciar, existe a denúncia anônima para a polícia rastrear, marcar ali aquela área? Isso, a Polícia Civil ela tem enormes, né, muitos meios aí de comunicação para essa denúncia, WhatsApp, site, telefone mesmo, através do 97. E é fundamental a denúncia. Para a gente tá enfrentando o tráfico de drogas, principalmente esse formiguinha, a denúncia é fundamental, porque é aquele vizinho que se sente incomodado que vai contar para a gente onde está o tráfico. Né? A sociedade ela é o olho e o ouvido da Polícia Civil. Então é muito importante. E com certeza, aqui, pelo menos da nossa parte, na 38ª DP, Vicente Pires e toda a região aqui, todas as denúncias são checadas. Todas. 100%. Pode demorar por causa do volume, mas ela vai ser checada essa denúncia e vamos lutar para estar confirmando aí a prática ilícita e estar tirando da convivência social essas pessoas que incomodam muito a convivência social. Até porque esse exemplo, né, exemplo de prisões e reprisões, né, esse trabalho da polícia mostra para outros criminosos um alerta, né, que eles, uma hora vai chegar ali a polícia batendo na porta deles também, né? Isso, a gente está há 1 ano e pouco aqui na 38ª Delegacia, a gente já viu que muitos traficantes aqui já mudaram o modus operandi. Eles não dão bobeira mais com droga na rua, né? Então a gente tem que atuar com a denúncia, com os informantes, para estar conseguindo prender, porque eles estão sabendo que a gente está sendo muito atuante e que a comunidade também delata, né? Então eles estão vendo aí que muitas das nossas prisões aí são feitas através de denúncia. Então eles tomam cuidado até para esconder o crime dos próprios vizinhos. Claro que alguns ainda atuam de forma escancarada e esses aí provavelmente vão ser os que vão ser denunciados e vão acabar presos aí, como esse cidadão aí ontem. Muito obrigada, doutora Talíbia, pelas informações. Obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Uma mulher reagiu a um assalto e expulsou o ladrão a vassouradas lá na Fercal. O bandido entrou na loja de conveniência, se aproximou da funcionária e anunciou o assalto. Ele chegou a fingir que estava armado, mas a mulher levantou, pegou uma vassoura e partiu para cima dele. A situação parece engraçada, mas a gente sabe que é um perigo reagir a assalto, né? Nós vamos falar agora com o repórter André Anelli, que tem mais detalhes desse caso. André, boa tarde. Graças a Deus que tudo ficou bem no final, né, desse caso. Ficou bem sim, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Dessa vez o resultado foi negativo para o bandido e positivo para a vítima. Como você disse ali, então, as câmeras de segurança acabaram flagrando a tentativa de assalto desse homem, que ele chega no meio da noite. Esse crime aconteceu na quarta-feira lá na Fercal. Ele chega no meio da noite ao estabelecimento comercial, dá então o anúncio de que vai praticar um assalto. A mulher, a atendente que está ali trabalhando honestamente, no primeiro momento ela fica assustada, mas logo depois então ela percebe que o homem na verdade não está armado, estava apenas com a mão no bolso fazendo a menção de que estava armado, quando na verdade não estava. Então ela percebe a situação, vai até a parte de trás do balcão ali, pega uma vassoura e sai correndo atrás desse criminoso. Logo depois, então, ela teria ainda conseguido dar alguns golpes de vassoura nele. A polícia, por meio da 35ª Delegacia, agiu rapidamente ali e conseguiu prender esse bandido em flagrante. E logo depois, então, quando levou esse bandido até a delegacia, acabou constatando que ele tinha vários antecedentes criminais, como, por exemplo, roubo, furto e também tráfico de drogas. E tentava agora, então, mais uma vez, engrossar ainda mais a lista desses crimes. O delegado Laércio Carvalho, que é o responsável pela delegacia que atendeu a essa ocorrência, gravou um vídeo para o SBT Brasília, dando detalhes justamente, então, do atendimento dessa ocorrência e fazendo principalmente a recomendação para que ninguém acabe enfrentando os bandidos nesse tipo de situação. Vamos acompanhar. A Polícia Civil
tomou conhecimento acerca de um roubo cometido contra uma loja de conveniência localizada na área comercial da Fercal. Imediatamente passamos a diligenciar com vistas à identificação e à prisão desse assaltante. Câmeras de segurança e testemunhas colaboraram com a identificação do criminoso, o qual teria simulado portar uma arma de fogo para anunciar o assalto e ameaçar a comerciante de morte. O criminoso fora preso em flagrante e já possuía diversas outras passagens pela polícia, inclusive pela prática de furtos, roubos e tráfico de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar até 12 anos de reclusão. Obrigada, André, pelas informações. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que praticava diversos crimes aqui no Distrito Federal. Os principais crimes cometidos por eles eram tráfico de drogas, roubos e homicídios. Nós vamos falar agora ao vivo com o delegado Tiago Rocha, que é da 6ª DP do Paranoá. Boa tarde, delegado. Obrigada pela participação. Parece que vocês conseguiram identificar essa associação criminosa após terem acesso ao celular de um dos integrantes. É isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo. Em fevereiro nós tivemos acesso ao celular de um dos participantes e após 4 meses de investigação, nós desencadeamos hoje, na manhã do dia 29, a Operação G5, cumprindo 17 mandados de busca e apreensão e prendendo alguns cidadãos em flagrante. Uma rede ali criminosa com funções ali muito bem definidas, doutor? Sim, os 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paranoá Parque, que é um condomínio conhecido da nossa região e que enfrenta diversos problemas de tráfico e também problemas com homicídio. E a equipe da 6ª Delegacia trabalhou muito de maneira eficiente e conseguiu encontrar os cabeças do tráfico de drogas na região. Cumprimos os 17 mandados com apoio de cerca de 110 policiais e encontramos com os indivíduos armas de fogo, porções de droga, um celular produto de crime e também um cidadão, um menor de idade que estava foragido da justiça. Doutor, são moradores do Paranoá Parque, mas que agem em várias regiões do DF, cometendo crimes muitas vezes cruéis, como homicídio, por exemplo. Sim, o Paranoá Parque, desde a sua instauração, ele trouxe diversas pessoas de diversos locais. Então são pessoas de Ceilândia, Valparaíso, Taguatinga, Samambaia, enfim, muitas pessoas de diversos locais que se juntaram e agora estão cometendo diversos crimes como homicídio e tráfico de drogas no local. Sim, e essa operação traz um alívio ali para a população, São criminosos perigosos que agora estão detidos, Sim, é um alívio, pois os criminosos eles aterrorizam a população de uma maneira assustadora. Inclusive, o nome da operação é Hoje Sim, pois quando aprendemos o celular que startou essa operação, nós encontramos um vídeo de um desses criminosos filmando a nossa viatura e de maneira assim jocosa, dizendo: hoje não, seus policiais, hoje não. E de fato, hoje, dia 29 de julho, hoje sim. Hoje sim. Muito obrigada, doutor, pela participação, pelas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vitória. Bom trabalho para ti. Uma força-tarefa de combate ao trabalho semelhante à escravidão resgatou só no mês de julho mais de 330 trabalhadores. A ação ocorreu em 22 estados e aqui no Distrito Federal. Essas são imagens de fiscalizações de órgãos federais. Trabalhadores em condições insalubres, barracos de lona, intensas rotinas de trabalho e recebendo quase nada. Até direitos básicos como água potável ou ver a família são negados. Foi o caso de Gildásio, que vivia em uma fazenda no interior do Maranhão. Ele só conseguiu ajuda depois de fugir. Eu entendi que eu estava sendo escravizado e comecei a procurar um meio de sair daquele local. Não ia morrer ali. Hoje, Gildásio trabalha como agente de cidadania, ajudando quem sofreu como ele. No mês de julho, 337 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análoga à escravidão, número que supera o total do ano passado. Goiás, Minas Gerais e Acre foram os estados que tiveram mais pessoas resgatadas. Momentos de crise econômica, momentos
de pandemia e outros eventos que possam estar aumentando a vulnerabilidade da situação, são momentos que todos os órgãos devem redobrar a atenção para evitar que haja uma expansão desse tipo de crime. Durante a operação, os empregadores foram notificados para interromper as atividades, formalizar as relações de trabalho e pagar o que devem aos trabalhadores, um montante que soma R$3.800.000. Além disso, cada trabalhador recebeu 3 parcelas do seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo cada. Segundo a diretora do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, muitos empregadores não compreendem o que é um local de trabalho decente. Por isso, uma das formas de combater o trabalho escravo é adotar práticas de prevenção. Colocar mesmo no processo de seleção de fornecedores que eles apresentem documentos sobre todos os trabalhadores, a formalização, o pagamento de todos os impostos. Júlio está ao noticiário. Você tem algum problema com seu nome? Sempre te incomodou ou tenta evitar usando apelidos? Se você quiser mudar, tem como. Uma lei permite que você faça isso sem precisar entrar na justiça. Presta atenção agora nessa reportagem que a gente vai mostrar os detalhes. Você mudaria seu nome? Não, a princípio não. Por quê? Por conta do costume. Né? E a identificação já ficou essa mesmo. Graças a Deus, o meu nome, estou satisfeito com ele, sim. Não gosto do meu nome. Meu pai escolheu esse nome, tanto é que o meu é Wilma e o da minha irmã Wilka. E ele botou para combinar com o nome dele, que era Wilton. Só não mudo por conta que já me identifico, né? Meu marido também gosta do meu nome. Diz ele que gosta do meu nome, né? Tá meio suspeito, né? Mas eu não gosto. Agora, os cartórios permitem que qualquer pessoa mude o próprio nome. E nem há necessidade de gastar dinheiro contratando um advogado. O diretor da ARPEN, a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Paulo Araújo, explica como funciona. Basta comparecer ao cartório de registro civil e requerer essa alteração. E ele vai apresentar a sua carteira de identidade, o seu CPF, o seu título eleitoral e o seu passaporte. A partir disso, o cartório de registro civil vai publicar essa pretensão de alteração em meio eletrônico. Publicada essa alteração, o cartório vai fazer uma averbação lá no registro de nascimento, na certidão de nascimento, assim dizendo, da pessoa. Nessa certidão vai sair o nome antigo, todos os seus dados identificadores, esses documentos, números desses documentos. E a partir daí, esta certidão com o novo nome vai ser o novo documento que ela vai utilizar para tirar as segundas vias de todos aqueles documentos, título eleitoral, CPF, identidade, passaporte. A medida vale também para que casados façam essa alteração. Se ela quiser resgatar um sobrenome de família antigo, isso é muito usado no caso de pessoas que querem uma cidadania estrangeira, ela vai poder requerer ao cartório e o cartório vai fazer, provando-se que esse nome é da linhagem da família dela, e o cartório vai poder fazer. A mulher ou o homem também casados, que não optaram no momento do casamento para adotar um sobrenome do outro cônjuge, ela pode, durante o casamento, a qualquer momento, requerer a alteração para passar a incluir, e também o contrário. Se ela quiser excluir, mesmo durante o casamento, o sobrenome do marido, ou o marido excluiu da mulher do seu nome porque se arrependeram ou por qualquer motivo pessoal, elas podem requerer que o cartório processa diretamente sem necessidade de intervenção judicial. Alguns nomes são bem diferentes. É o caso do Vinícius. Ele nunca se sentiu confortável com o dele. E tem uma razão. É que eu não gosto muito do meu primeiro nome. Na verdade, eu não gosto nada. Então, sempre que eu vou iniciar uma nova experiência profissional, sempre que eu vou conhecer novos amigos, sempre que eu estou em um círculo social, eu sempre me identifico como Vinícius ou Vinícius Lopes. E não é só o Vinícius não, viu? Eu mesmo já pensei em mudar meu nome várias vezes porque acho muito comum. E agora, qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode fazer essa alteração aqui mesmo no cartório, independentemente do motivo. Outra novidade é que o nome do bebê pode ser alterado em até 15 dias, mas esse procedimento aqui no cartório pode ser feito apenas uma vez. Para a Caleia,
Essa lei põe fim a uma burocracia para todos que, como ela, uma mulher trans, estão no processo de mudança de nome. Vai ser ótimo, ninguém me chamando pelo nome morto, ninguém falando nada, eu conseguindo resolver as minhas coisas tranquilas, sem ter esse perrengue. Calé Maria Araújo de Assis Monção, é assim. E, inclusive, minha mãe vai ficar super feliz, porque é ela que, inclusive, me batizou também como Maria. O cartório de registro civil que processar essa alteração, ele vai comunicar todos os órgãos públicos de que o prenome daquela pessoa foi alterado, de forma que não há como a pessoa se excusar ou se eximir de qualquer obrigação, seja criminal ou civil, anteriormente assumida, porque isso vai ser dado ampla publicidade e o passado dela não vai ser apagado pela simples alteração do prenome. Então, se quer mudar o nome, é só levar os documentos pessoais a um cartório. Simples e prático, sem custo e sem burocracia. O nome é a nossa porta de entrada, então vai ser muito bom ser eu mesma e poder dizer que eu sou eu mesma sem ninguém poder tirar isso de mim, sabe? É isso aí. Agora vamos falar sobre saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 1.000 casos confirmados de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde anunciou a criação de um comitê de emergência para conter o avanço da doença. O Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde começará a funcionar nesta sexta-feira. O objetivo será elaborar um plano para conter o avanço da varíola dos macacos no país. A Anvisa também criou um comitê para acompanhar a evolução da doença. Em apenas 5 semanas, o Brasil passou de 19 para mais de 1.000 casos confirmados. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram o ranking de infectados. A transmissão ocorre por contato próximo com feridas na pele do paciente, gotículas respiratórias e materiais contaminados como roupas de cama. Além de lesões, a doença tem como sintomas febre, calafrios, fraqueza, dores de cabeça, musculares e nas articulações. Para infectologistas, há poucos casos assintomáticos registrados no Brasil e a transmissão pode ocorrer mesmo na fase inicial da doença, quando os sinais, como feridas, ainda não apareceram. O Ministério da Saúde negocia a compra de testes e vacinas junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Foram solicitadas 50 mil doses para um público específico, pacientes infectados e pessoas que têm contato com eles, além de profissionais da saúde. Por enquanto, não haverá imunização em massa. Aqui no Rio, a Fundação Oswaldo Cruz está pesquisando um novo teste para a varíola dos macacos que poderá identificar ainda outras doenças como a catapora. A produção será feita em Biomanguinhos e a Fiocruz já está em negociações com o Ministério da Saúde. Nossa ideia é que o mais rápido possível seja avaliado e o Ministério da Saúde consiga encomendar e distribuir esse teste o mais rápido possível. Nesta quinta-feira, especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro discutiram os desafios para enfrentamento da doença. Ao contrário do novo coronavírus, o monkeypox está sendo estudado desde 1958, quando foi identificado pela primeira vez na Dinamarca em macacos de laboratório. A vacina da varíola é eficaz contra esse vírus, mas deixou de ser aplicada na população brasileira na década de 1980. Na época, a varíola foi considerada erradicada no mundo. Hoje, a gente pode dizer o seguinte, que no mundo a gente tem basicamente 2 vacinas disponíveis. Ambas podem ser potencialmente utilizadas, né? O grande problema é que, como elas foram desenvolvidas com um objetivo, a gente não tem uma oferta suficiente. Ainda sobre esse assunto, a partir da semana que vem, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar uma equipe para atuar no combate à varíola dos macacos. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é o repórter André Anelli. André, boa tarde mais uma vez. Parece que também vai ser disponibilizado um hospital específico para os casos mais graves da doença, é isso? É isso mesmo, Vitória. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde a todos. Todas essas ações fazem parte, então, daquilo que o governo do Distrito Federal chama de Comitê Operacional de Emergências. Por meio desse grupo, então, vão ser destinados leitos específicos para atendimento a casos suspeitos ou até mesmo confirmados da varíola dos macacos. Esses leitos específicos devem ser abertos no Hospital Regional da Asa Norte.
Outra ação que está sendo preparada também e que já começou inclusive nessa semana foi que o Laboratório Central de Saúde, o LACEN, já recebeu os primeiros reagentes, então, para que possa identificar a varíola dos macacos em até 48 horas. Todas essas ações fazem parte, então, de combate a essa doença que até o momento já tem 16 casos confirmados no Distrito Federal e outros 40 suspeitos. Todos esses casos são de pessoas entre 20 e 39 anos de idade. Vitória. Obrigada, André, pelas informações. E a gente teve a dos macacos aqui no Brasil. Segundo o órgão, o paciente é um homem de 41 anos de idade, morador de Belo Horizonte. Os brasileiros estão qualidade. O distúrbio pode causar irritação, perda de memória, obesidade, diabetes, hipertensão e até demência. Horas bem dormidas, isso sim é um sonho. Eu durmo muito pouco. Se eu dormir 4 horas, eu dormi bastante, viu? Por isso que eu tô com a cara de acabada assim, desse jeito. Como está difícil encontrar hoje quem deita e dorme em paz. Uma noite de sono bem dormida, não tem dinheiro que pague, né? Um estudo feito por cientistas da USP e da Unifesp mostrou em números a realidade das ruas. Mais de 65% dos brasileiros sofrem de problemas relacionados ao sono. Isso não quer dizer que todos apresentam distúrbios, como apneia ou insônia, mas sim que falta qualidade na hora de dormir. A pesquisa ainda mostrou um dado inédito: um aumento no número de homens jovens que dormem mal, conforme explica uma das autoras. Todos os estudos mostram que deve ser um reflexo da pandemia. O fator da insegurança financeira e econômica. Isso tende a afetar mais o indivíduo do sexo masculino do que o indivíduo do sexo feminino, né? E principalmente os jovens. As preocupações tiram mesmo o sono de qualquer um. Mas, segundo os especialistas, outro fator importante é o volume de informação que recebemos antes de deitar. Assistir TV, filmes e acessar as redes sociais nesta hora mantém o cérebro ativo. E aí fica difícil desligar e relaxar. Eu durmo em torno de 1h30, 2 horas. Já chegou, eu dormi apenas 40 minutos. A Vanessa já sentiu o cansaço bater e sabe que terá que mudar os hábitos. Tomar aquele chazinho, desconectar 1h30 antes. O que você gostaria mesmo? De poder dormir pelo menos umas 7 horas, contínua, sem poder acordar. Dormir é bom demais, né? Este mês, gente, a apresentadora e ex-BBB Fernanda Keula contou nas redes sociais que precisou ser internada após receber o diagnóstico de herpes zoster. Ela recebeu alta ontem do hospital, depois de ficar uma semana internada. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora, que pode ficar incubado em um nervo e muito tempo depois provocar a herpes zoster. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o médico dermatologista Erasmo Tokaski. Desculpa, doutor. Boa tarde, obrigada pela participação. Explica pra gente primeiro, como identificar essa doença? Quais são os sintomas? Olá, boa tarde. O herpes zoster, ele se caracteriza por um vírus, por uma infecção viral, que ela já estava no organismo, mas que ela estava sob latência. Se a pessoa não desenvolveu a imunidade suficiente para o herpes, depois ele pode aparecer. Ele começa geralmente com uma mancha avermelhada, pode ser, por exemplo, no ombro, pode ser às vezes na região dorsal, lombar, e ele sempre pega um metâmero assim, do nervo, uma raiz do nervo, e fica só num lado do corpo. Aí ele começa com vermelho, começa a irritar, começa a coçar, doer, dá umas agulhadas, parece que tem umas agulhadas. E no desenvolver vai dar umas vesículas, umas bolhazinhas transparentes, e ele começa a doer muito. Principalmente quando a roupa toca, parece a sensação que está realmente picando, dando agulhada. Ele tem um período que vai de 8 a 15 dias, que é o período assim, agudo da infecção viral, do zoster.
De forma que, nesses dias, é muito importante que a pessoa faça o diagnóstico e comece o tratamento. Porque se não começar imediatamente o tratamento, corre o risco de dar uma infecção, uma inflamação no nervo, que dá uma neuralgia após o herpes zoster. O herpes zoster se cura depois de 15 dias, ficam as lesões avermelhadas, mas dá uma neuralgia que essa neuralgia pode durar às vezes semanas, meses ou anos. E aí a pessoa tem que tomar novos medicamentos, a dor é intensa, não consegue dormir, dá depressão, enfim, é uma infecção que hoje tem que ser cuidada e, de preferência, para as pessoas com mais de 50 anos, fazerem a vacina do herpes zoster. E doutor, quem teve catapora, é certo ali que pode contrair essa doença também ou não? Quando a pessoa tem a catapora, se ela desenvolver a imunidade total, ela provavelmente não vai mais ter o zoster. Mas se ela não desenvolver a imunidade assim, total, a defesa para o organismo, anos depois, 15, 20, 50 anos depois, pode dar infecção. E hoje a gente está falando, né, muito da varíola dos macacos. Também é uma doença que aparece essas manchinhas de pele. Como identificar e diferenciar? Realmente sentiu algum sintoma, vai mesmo para o hospital para ter ali o diagnóstico correto? Normalmente, não precisa internar. Casos mais graves precisa internar. Mas normalmente não é necessária internação. Precisa ser feito um diagnóstico mais precoce com o seu dermatologista, de preferência. São manchas avermelhadas e pequenas bolhazinhas transparentes que aparecem na região lombar. Pega assim, por exemplo, uma região lombar e vem até aqui a região ao meio do corpo. Pode pegar na face, às vezes pega assim na região aqui da têmpora, face, olho. Se chegar a pegar o olho, pode às vezes ficar cego, então é importante o diagnóstico rapidamente por causa disso. Então, o zoster, ele é autocurável depois de 15 dias, ele se cura, mas ele deixa essa neuralgia, que é um problema bastante grave para a pessoa ter que tratar. E o tratamento, doutor? Existe vacina? Todo mundo pode tomar? Como que é esse tratamento? Boa pergunta. A vacina que existe, ela é para as pessoas acima de 50 anos. Por quê? Porque normalmente a pessoa jovem, quando tem o zoster, dá na região lombar, dá na região mamária, dos seios, ou dá na face, no pescoço, ele é doloroso, mas não é muito doloroso. Já no adulto idoso, ele é muito doloroso. Então, daí a importância de tomar vacina para evitar essa infecção. Sim, porque pode causar sequelas se não for devidamente tratado? Normalmente, por exemplo, se o zoster pega essa região aqui, por exemplo, do ouvido e dos olhos, às vezes pode levar a cegueira, né? Quando pega numa região, por exemplo, do braço, pode dar essa neuralgia, que é uma sequela que às vezes fica por anos. Essa pessoa não consegue dormir direito, você que falou do sono agora há pouco, não consegue dormir direito, entra em depressão porque dói muito, porque toma muito remédio para dor. Enfim, é uma sequela que atrapalha a vida da pessoa. Obrigada, doutor Erasmo, pelas informações. Foi um prazer receber o senhor aqui no nosso jornal. Obrigada. Ok, sempre às ordens. Um abraço. O IBAMA demitiu a servidora Adriana da Silva Mascarenhas. Ela foi acusada de conceder uma licença irregular para trazer para o DF a cobra Naja, que ficou famosa em 2020, depois de picar o estudante de veterinária Pedro Krambeck, de 23 anos. O repórter Michael Leão tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Michael, boa tarde mais uma vez, é com você. Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para quem está assistindo o SBT Brasília. A exoneração de Adriana Mascarenhas foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro do Meio Ambiente. Ela foi apontada como integrante de uma rede que participava do tráfico de animais silvestres. Tudo veio à tona, justamente como você disse, na época
O caso Naja, depois que o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique foi picado pela Naja que ele criava irregularmente aqui no Distrito Federal. Depois que ele ficou internado por conta dessa picada da cobra, veio-se à tona outros problemas que estavam acontecendo aqui no Distrito Federal e que, a priori, tinha a participação, o acobertamento de Adriana Mascarenhas, que era, na época, lotada no CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Durante as investigações, foram apontados o seguinte, que o Pedro Henrique, o estudante, além da Naja, mantinha no próprio apartamento mais de outras 20 cobras. E algumas delas tinham uma autorização para transporte e circulação aqui dentro do país, emitida pelo IBAMA e assinada pela servidora Adriana Mascarenhas. Ao longo das investigações, a polícia descobriu o seguinte, que parte dessas autorizações eram emitidas de forma irregular e que se, por exemplo, durante uma abordagem, a Polícia Militar, os próprios policiais do Batalhão Ambiental olhassem aquela autorização, para eles ela seria verdadeira, seria tudo certinho, mas apenas servidores mais antigos do IBAMA conseguiriam perceber irregularidade naquela situação. Foram investigações durante vários meses, 11 pessoas na época foram indiciadas, entre o estudante, colegas, professora da mesma universidade em que ele estudava e também, no caso da servidora, por ela se tratar de uma servidora federal, o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal. E aí a Justiça decidiu que ela realmente fazia parte dessa organização. E aí, por isso, agora, Vitória, veio a exoneração. Ela foi demitida do IBAMA. Essa exoneração foi publicada no Diário Oficial e, como a gente disse, assinada pelo ministro do Meio Ambiente. A cobra Naja, que, como a gente sabe, não tinha autorização nenhuma, nem sequer deveria estar aqui no Brasil, ela foi levada para o Instituto Butantan, em São Paulo. Viu, Vitória? Obrigada, Michael, pelas informações. Mais de 1 milhão de pessoas aguardam atendimento para passar pela perícia do INSS. A demora é tanta que já tem agendamento sendo feito só para o ano que vem. Ainda era à noite quando a fila se formou em frente ao INSS em Osasco, Grande São Paulo. Jonathan sofreu um acidente em outubro do ano passado. Lá vem a Joyce e as evidentes sequelas de um AVC que ela teve em fevereiro. Ambos precisam passar por perícia médica para obter o benefício a que têm direito devido à incapacidade temporária para o trabalho, o chamado auxílio-doença. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário explica a regra. Os 15 primeiros dias, a empresa assume os salários, a remuneração do trabalhador. A partir do 16º dia, esse segurado vai para o afastamento previdenciário. O prazo para concluir um benefício é de 45 dias. Eu não recebo nada. Desde fevereiro. É que ela espera há 5 meses pela perícia. O Jonathan esperou 8. Após uma convulsão, ele caiu, deslocou o ombro e fraturou uma vértebra da coluna. Na perícia, no mês passado, sabe o que a médica disse? Que era uma história muito estranha e pediu um prontuário médico, sendo que ela tem todos os laudos. Você acha que ela vai ler isso tudo? Acredito que não. Esta advogada resume o drama. Essas pessoas, elas têm ferido o direito mais elementar deles, que é o direito de se alimentar. Né? Fere mesmo a dignidade da pessoa humana. A fila aguardando pela perícia já alcançou mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. São trabalhadores que, mesmo contribuindo mensalmente para a Previdência, não contam com ela no momento em que mais precisam. Para se ter uma ideia, tem agendamento sendo feito agora para o ano que vem. Caso do seu Gilmar, do Pará. Tem problema de trombose, tem problema de hernia de disco, entendeu? E aí eu ando ruim, não estou dando conta de andar. Eles marcaram a perícia para 2023. O INSS justifica que a fila é reflexo da greve de 52 dias dos peritos médicos, do fechamento das agências na pandemia de Covid-19 e da falta de servidores. Em nota, cita ações para reduzir a espera, como antecipação de data quando a agenda permite. Tem ainda uma medida provisória em vigor desde abril deste ano que visa desburocratizar o processo em alguns casos. Sem a necessidade da realização da perícia médica, uma simples análise de atestados médicos, documentação médica, enfim, medicação que a pessoa utilize. Deveria beneficiar justamente situações como a da Joyce e do Jonathan.
sem salário, sem nada. Para fazer fisioterapia, para comprar medicamentos, sem o benefício do INSS. Se não fosse pelos teus pais, onde você estaria vivendo? Na rua, literalmente na rua. Foram publicadas nesta quinta-feira as regras para o pagamento do auxílio emergencial dos motoristas de táxi. O benefício pode chegar a R$1.000 por mês, com 2 parcelas em agosto. Há mais de 30 anos dirigindo em Porto Alegre, Rogério espera ansioso pelo auxílio do governo. É uma ajuda de custo para nós, né? Bem-vindo, sempre bem-vindo. Dá um fôlego, ajuda qualquer um. A previsão do Ministério do Trabalho é pagar 6 parcelas de até R$1.000 para cada motorista. O valor vai depender do total de profissionais beneficiados. Na capital gaúcha, o sindicato da categoria diz que a ajuda chega com atraso. O táxi ele está trabalhando, ele está tendo receita. Agora ele está tendo muito mais despesas do que a previsão do profissional. O auxílio será pago a motoristas de táxi que estejam com a carteira nacional de habilitação válida e com alvará de serviço em vigor até o dia 31 de maio deste ano. Pelas regras, os taxistas que atuam na profissão, mas não são proprietários do alvará, também poderão receber. Os pagamentos serão feitos pela Caixa. Não são contempladas as pessoas com problemas no CPF, com incapacidade para o trabalho e também as que recebem pensão por morte. As prefeituras são responsáveis pelo envio dos cadastros dos taxistas ao Ministério do Trabalho. O governo deveria já, há um mês atrás, quando começou com essa PEC, já procurar a nós para poder organizar minimamente como seria prestada essas informações. As 2 primeiras parcelas referentes a julho e agosto serão pagas juntas no próximo dia 16. Se houver atraso no envio dos dados, o valor fica disponível no fim do mês. As outras ainda não têm data definida. Em agosto, começa também o pagamento da ajuda aos caminhoneiros, com 2 parcelas de R$1.000 pagas no dia 9. Na mesma data, tem início o pagamento do Auxílio Brasil, reajustado para R$600, e do Vale Gás, correspondente a um botijão de 13 quilos. Os benefícios fazem parte da emenda apelidada de PEC Kamikaze, aprovada pelo Congresso há 3 meses das eleições. O Brasil criou mais de 270 mil vagas com carteira assinada em junho, segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência. O número representa uma queda de novos empregos em comparação com o mesmo mês do ano passado. Camila concluiu a graduação no curso de Direito em outubro de 2021. No mês passado, veio a tão sonhada contratação. Sempre distribuí currículo. Só que eu creio que um dos fatores de ter atrasado um pouco, eu consegui o emprego mesmo de carteira assinada foi a pandemia. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais em junho deste ano, mais de 124 mil. Na sequência, comércio, indústria, agropecuária e construção. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, foram quase 278 mil vagas de emprego formal criadas em junho, quantidade menor que o mesmo mês de 2021. No acumulado de janeiro a junho, o saldo foi de pouco mais de 1.300.000 vagas, o que representa outra queda em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse recuo se deve à comparação com o contexto de retomada da economia. Em 2021, o país vivia a reabertura das atividades depois da pandemia. Este economista da FGV, Ibre, comenta que é preciso cautela. Teve liberação de FGTS, adiantamentos de 13º. A grande questão é que a gente está vivendo um momento macroeconômico negativo. A inflação está muito alta, os juros estão muito altos. A tendência é que isso reduza a atividade econômica. Então, esses estímulos que o governo tem feito têm jogado um pouquinho para depois esses efeitos negativos na economia. Entre as regiões, o Sudeste e o Nordeste lideram o ranking de vagas. O salário médio de contratação também ficou mais baixo. Segundo os analistas, isso pode estar relacionado à aceitação de salários menores. Já empregada, Camila começou uma pós-graduação e aconselha quem está à procura de um emprego. Não perca as esperanças, Se especialize, procure sempre aprender. Ainda sobre esse assunto, hoje pela manhã o IBGE divulgou uma pesquisa que aponta que diminuiu o número de desempregados no Brasil, mas aumentou o número de profissionais informais. Quem vai trazer mais detalhes dessa pesquisa para a gente é a repórter Larissa Arantes. Boa tarde, Lari, é com você.
Ei, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Números divulgados, portanto, hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no país em relação ao segundo trimestre, então, é de 9,3%, o que corresponde aí a um pouquinho mais do que 10 milhões de pessoas desempregadas no país hoje. Vitória, e como você disse também, de acordo com o IBGE, a taxa de informalidade entre as pessoas ocupadas chega a 40%. Mas a gente também tem outras boas notícias, porque esse índice de desemprego de 9,3% é o menor para um segundo trimestre desde 2015, de acordo com o IBGE, e, portanto, também representa um recuo de 1,8 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre deste ano. Em relação também ao mesmo período do ano passado, Vitória, recuou quase 5 pontos percentuais. Então, esses dados sendo divulgados e confirmados pelo IBGE hoje. Obrigada, Larissa, pelas informações. E começou a 26ª edição do Restaurante Week. É uma boa opção para saborear um prato diferente e sofisticado por um valor mais acessível, hein? E quem está lá conhecendo esse cardápio hoje é a repórter Vanessa Vitória. Até parece, né, que seria diferente, hein, VV? Boa tarde. E aí, eu quero saber se você já comeu alguma coisinha por aí. Você tá grávida, né? Então, você e o bebê também merecem. Oi, Vicky, boa tarde de novo pra você, pra todo mundo. Você viu meu sorriso de orelha a orelha, né? Eu que já amava comer, agora grávida, minha filha. Aí já era. Ainda não experimentei, mas eu vou te falar, tá bonito aqui, tô louca, ansiosa por esse momento. Mas antes, né, desse momento especial que eu como ali, a gente vai conversar com a Juliana Magalhães, que é representante aqui do festival. A gente vai falar sobre o evento, vai contar como é que tá funcionando essa edição, Vicky, que vai até o dia 28 de agosto. Ju, boa tarde para você. Então, qual o grande diferencial desta edição? Tem mais restaurantes participando? Tem uma diferença aí, né? Os pratos são a partir de R$ 49,90. Tem mais opções? Tem menu plus? Conta pra gente. Boa tarde a todos. Essa edição é a maior de todas. Até agora a gente está com uma expectativa muito legal. Temos mais de 90 restaurantes participantes, entre eles 21 estreantes. A novidade que a gente tem dessa edição é que o tema é música e gastronomia, né? Um tema bem bacana, que principalmente na pandemia, que os músicos, né, ficaram tão afetados, então os restaurantes estão totalmente livres, né, para escolher o cardápio que eles vão fazer, inspirados nesse tema. E a gente tem 4 categorias nessa edição, de R$ 49,90 a R$ 139, uma a mais do que a última. Então as pessoas podem escolher, né, para todos os bolsos, todos os paladares. Vai ser uma edição bem bacana, a gente está esperando, né, a gente está com uma expectativa bem bacana nesse sentido. Um evento que, além de deixar o nosso estômago muito feliz, movimenta a economia, né, de bares e restaurantes aqui no Distrito Federal. Isso, assim, é uma oportunidade muito interessante, né, para esses comerciantes, né, aqui da capital. Também foram muito afetados pela pandemia, então por isso a expectativa dessa edição é bem forte, né, bem grande. Então uma forma de movimentar, né, trazer mais retorno para esses restaurantes agora. Porque na última edição a gente teve até restaurante que vendeu mais de 8 mil pratos, 8 mil menus, né, na verdade, em 3 etapas que a gente tem, que é entrada, prato principal e sobremesa. Então, uma ótima forma de realmente movimentar a cidade e as pessoas terem acesso, né, a esses restaurantes, muitas vezes que elas gostam ou que elas teriam interesse de conhecer por um preço mais acessível. E qual que é a grande diferença dessa categoria nova? Então, a Diamond, né, que a gente tem agora, a gente tem a tradicional, a gente tem a Plus, a Premium e a Diamond, que tem um valor de R$ 139,00, e as pessoas podem também experimentar dentro dos seus restaurantes aqueles pratos, né, mais sofisticados e tudo mais que elas consigam agora nessa edição. Então é mais uma categoria, mais uma oportunidade de outros restaurantes também que na última edição não entraram, né, poderem também participar agora desse festival. Ju, obrigada. Olha só, vou aproveitar meu momento agora falando que mesmo que a pessoa não escolha essa categoria top, de R$ 49,90 já é muito bom. E olha aí, como a Ju falou, tem o tema música. Imagina unir
música que todo mundo ama, com gastronomia que todo mundo ama também. E aqui nesse restaurante, que fica na Asa Sul, um menu aí em homenagem ao Alceu Valença. E olha, quem não lembra ali, Morena Tropicana, eu quero o seu sabor, quero muito esse sabor, gente. E quem vai falar um pouquinho sobre esse sabor maravilhoso aqui, inspiração na música que eu acabei de cantar, é o Matheus Dantas. Matheus, boa tarde para você. Conta o que a gente vai encontrar quando chegar aqui no restaurante para comer aí, encher a barriga. Então, Vanessa, boa tarde. Nós nos inspiramos na música do Alceu Valença, Morena Tropicana, e decidimos homenagear tanto o Alceu quanto a região, o estado onde ele nasceu e a região, o Nordeste. Então aqui nós temos, por exemplo, o pudim, que é o molho de cajá, que é uma fruta que ele cita na música. Nós temos também aqui a nossa salada, que nós trazemos a manga. Da parte do Nordeste, uma farofinha puxada na manteiga da terra. Nós temos um bombom de o famoso aipim no Nordeste, que é com uma redução de caldo de cana. Fizemos também uma opção vegetariana para os nossos clientes, que é um fettuccine com mix de cogumelos, champignon, Paris, um medalhão, um molho de jabuticaba. E também nós criamos 2 opções de drinks bem interessantes para poder harmonizar. Esse nós fizemos para você sem álcool, está grávida, que é um de jabuticaba, e esse aqui um de cajá, que também maravilhoso, que a gente vai estar servindo aqui no Conté ao longo durante esse tempo de festival. Matheus, no caso, tem diferença do cardápio almoço e jantar? O que tem aqui pro almoço e o que é do jantar? Então, aqui do jantar, do almoço, nós temos o medalhão de frango, e esses 2 pratos aqui nós estamos servindo no jantar, que é o fettuccine vegetariano e o filé mignon ao molho de jabuticaba. Essas 2 sobremesas nós servimos em ambos os menus, e essas as duas opções de entrada são as entradas do almoço. Ó, seguindo sempre, pessoal, a marca registrada aí do festival, né, Restaurante Week, que é sempre entrada, prato principal e sobremesa. Aqui nesse restaurante na Asa Sul, Matheus, vai dar para comer aí a partir de quantos reais? Qual é a categoria? Olha, nós estamos na categoria Plus, que é com o valor a partir de R$ 68,00, que é com entrada, prato principal e sobremesa. E é bem interessante que aqui no Conté a gente sempre segue a risca e os clientes se aventuram, e é uma oportunidade para você ter novas experiências de sabores. Então isso torna bem interessante, também visa desafiar nossos clientes a querer ter uma criatividade na cozinha, para aqueles que gostam também de replicar nossos menus em casa. Comer pensando na música, pensando na letra, pensando no som e também fazendo boa ação, viu, gente? Porque se quiser contribuir aí com R$1 a mais, né, Ju, já é possível ajudar uma instituição aí, com o pessoal que tem HIV e que produzem, né, vários produtos para venda. Quem quiser conferir quais são os restaurantes participantes, pode acessar o site do festival e também o Instagram. Matheus, fala o arroba pra gente é o @Restaurante Week, que é no Instagram, e o site? @Restaurante Week, com temudo, e o site é www.restauranteweek.com.br, e das redes sociais @restaurante.conté. Tá aí o recado, minha gente. Sextou pra mim, sextou pro neném. Minha hora, né? Agora sim eu vou saber se a Morena Tropicana aí, que inspirou tudo isso aqui, é tão saborosa assim. Vicky, desculpa, vou ter que comer. O seu momento chegou, VV, mas mais que merecido. Aproveita aí esse banquete, viu? Chama a equipe também. Todo mundo já chegar aqui na TV almoçado pra sextar. Valeu, VV! Voltando ao noticiário, olha só esse caso. Um professor da Universidade de Brasília é suspeito de ter agredido a ex-namorada. Ela sofreu várias ameaças e ficou trancada por horas dentro do apartamento dele lá em Taguatinga. As marcas e as dores da agressão estão espalhadas pelo corpo. A vítima, que preferiu não ser identificada, até agora não entende o porquê de tanta violência depois de 25 anos de convívio com o agressor. Conheço ela todos esses anos, sabe? Então, de amizade. Eu sou meu amigo. E depois do fim do meu relacionamento, né, do meu casamento, a gente começa a namorar. Ele nunca foi agressivo. Segundo ela, as agressões começaram 2 dias depois de ser pedida em casamento.
por causa de uma crise de ciúme do ex-companheiro. Eu tava no prédio dele, morador do mesmo andar. Cumprimentou. Bom dia. Eu falei, bom dia. Só isso. Nada mais do que isso. Vamos pra academia. Ele ficou fazendo exercício dele, eu voltei por causa do meu joelho. E quando ele chega, não era mais a pessoa que tinha me pedido em casamento numa terça-feira. Era outra pessoa. Ele falou que não tinha gostado. Não tinha gostado porque eu tinha cumprimentado. Tinha respondido, né? O bom dia, só isso. Não tinha gostado de ter falado com aquele babaca. Não lembro a palavra dele, aquele cara é babaca. E isso foi. Ele tranca a porta, me ofende, não deixa eu sair, me tranca no quarto, me agride, me bate, me xinga, me chuta, me joga água gelada, pega uma faca e ele bate. Se aquela facada que ele deu no colchão tivesse pego, ele iria acertar. Sabe, na hora da raiva que ele pegou a faca, foi na minha direção que eu viro. Foi no colchão, tá lá. Ela conta que só conseguiu sair do apartamento dele depois de ajoelhar e implorar para ser solta. Acho que de tanto eu pedi, eu falei pra ele, eu não vou na delegacia, eu não vou procurar ninguém, só me deixa embora. Eu nunca mais, só Deus sabe, tanto que eu pedi, eu falei, Senhor, me deixa morrer aqui sozinho. Eu tenho 2 meninas, mas eu não vou ver minhas filhas mais. As agressões ocorreram há uma semana. A vítima conta que foi trancada dentro do apartamento do ex-companheiro e torturada por mais de 8 horas. Encorajada por uma das filhas, ela procurou a delegacia da mulher e conseguiu uma medida protetiva contra o agressor. Agora, enquanto aguarda a primeira audiência, ela se mantém trancada dentro de casa, com medo de encontrar o agressor. Eu amei uma pessoa que não existe. Não existe. Só quem amou fui eu. Sabe? Que uma pessoa que fala que gosta de você, ela nunca ia fazer isso. Tenho vontade de sumir. A vítima registrou ocorrência, o caso corre em sigilo. Em nota, a UNB informou que ainda não recebeu comunicado formal sobre a denúncia apresentada. A UNB disse também que repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres. E uma mulher foi agredida por outras 3 no BRT do Gama. Isso porque ela teria furado a fila para entrar no ônibus. Bom, o vídeo mostra 4 mulheres se agredindo já dentro do BRT. 3 delas se revoltaram ao ver a outra furando fila e partiram para cima. Além de tapas e puxões de cabelo, teve até agressão com sapato. Um barraco total. A PM foi acionada e as mulheres foram retiradas do ônibus. E a orientação é que resolvessem ali, entre elas, o problema. A vítima disse que faria o boletim de ocorrência. Imagina você se deparar com uma cobra ao chegar no serviço. Funcionários de um depósito em Santa Maria tiveram uma visita meio inusitada. Era simplesmente uma cascavel. Ela apareceu em um lote e, na hora de ser capturada, deu trabalho para os policiais do batalhão ambiental. A serpente se escondeu em uma carroceria de um caminhão. Os PMs tiveram que cortar parte da cabine para resgatar o animal. Como estava bem, a cascavel foi solta em uma região de mata. Só esse ano já foram resgatadas cerca de 220 cobras aqui no DF pela Polícia Ambiental. A seleção brasileira de futebol feminino disputa amanhã a final da Copa América contra as anfitriãs colombianas. O desempenho na competição é de botar medo nas adversárias e, ao mesmo tempo, serve de inspiração para as meninas do futebol profissional aqui do DF. A seleção feminina está dando show na Copa América. 4-0 na Argentina. Brasil. 3-0 no Uruguai. Toca no meio, vai passando por todo mundo. Gol! 4-0 na Venezuela. E 6-0 contra o Peru. E bateu lá dentro! Na semifinal, as meninas pegaram leve. Só 2-0 no Paraguai.
Com isso, garantiram vaga na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de Paris em 2024. Neste sábado, elas disputam a final da Copa América com as anfitriãs colombianas, às 9 da noite, horário de Brasília. Se a torcida se empolga, imagine as meninas que jogam futebol profissional e sonham em vestir a amarelinha da seleção. Nós viemos até o campo do Defilê, na Vila Planalto, para conhecer as meninas do Real Brasília, que, é claro, estão acompanhando a Copa América. Além da gente torcer sempre para a seleção, né, independente de qual seja o torneio, o campeonato, a gente sabe que isso nos ajuda também a colocar em evidência cada vez mais o futebol feminino. Então, a gente fica muito feliz e sempre torcendo para que as coisas deem certo, porque dando certo para elas, dá certo para a gente também. A gente, toda oportunidade que tem, concilia ali o treino com os jogos da seleção, para mandar muitas energias positivas para as meninas, para que elas consigam os objetivos lá, que isso vai ser bom para o futebol feminino no geral. O time do Real Brasília está a 2 jogos de se classificar para a fase de mata-mata do Brasileirão Feminino. A equipe é a 6ª colocada e só depende de si mesma para terminar entre as 8 melhores. Muito importante, né? Extremamente importante, não só para mim, pessoalmente, para minha carreira, mas para Brasília, né? Muito importante para a gente vem trabalhando bastante para acontecer esse fato inédito, né? O primeiro clube do Distrito Federal a passar por uma fase de mata-mata no Campeonato Brasileiro. Então a gente vem trabalhando bastante para conseguir esse êxito e a partir disso continuar elevando ainda mais o nome do Distrito Federal no cenário do futebol brasileiro. A capitã Isabela Melo foi a primeira jogadora contratada pelo Real em 2019. A atacante Nenê chegou este ano no Real Brasília. Há 15 anos, a artilheira saiu daqui do DF, de Planaltina, em busca do sonho de se tornar jogadora profissional em São Paulo. Voltou aos 34 anos, trazendo na bagagem 3 campeonatos brasileiros conquistados, 3 Copas do Brasil e passagens pela seleção brasileira. Com essa experiência, ela vai contribuir para que o time do técnico Adilson Galdino mantenha a invencibilidade dentro de casa no Brasileirão. Tenho muito orgulho delas, não só delas do Real Brasília, mas do futebol feminino de forma geral. Eu já trabalhei em outras equipes. A gente sabe o quanto que elas fazem para ter um sustento para elas, para a família. E hoje elas podem sonhar aqui no Brasil, podem sonhar com portas para fora do país, porque hoje se permite isso, né? Muitas pessoas talvez não saibam, mas estamos prestes a nos classificarmos entre os 8 melhores times do Brasil para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Então isso é importante demais para o futebol feminino de Brasília, porque já faz muitos anos que já vem aí tendo futebol feminino e ainda não conseguiu ter um resultado assim tão bom, e a gente vem lutando para isso e agora a gente está prestes a conseguir. Então, quanto mais torcida, quanto mais apoio tiver, a gente vai agradecer porque vai nos ajudar bastante. No dia 3 de agosto, o Real Brasília enfrenta o Crespon em casa. E no dia 7 de agosto, a partida é contra o Atlético Mineiro, na casa das adversárias. E hoje, estamos na praia. Estamos na praia, quer curtir o evento, mas está sem ideia de se vestir? Para ajudar quem ainda não pensou no look, a organização do evento criou o Use na Praia, uma parceria com marcas de roupas, produtos e acessórios para garantir o look praiano de milhões. O Complexo do Na Praia é o novo litoral de Brasília. A praia que JK esqueceu, mas que agora é toda nossa. Dar um mergulho, tomar sol, praticar esporte, dança, aproveitar um show e, de quebra, postar aquela fotinha no Instagram. Mas, espera aí, será que o brasiliense tem roupa para isso? Para ajudar quem ainda não pensou no look, a organização do evento criou o Use na Praia,
é uma parceria com marcas de roupas, produtos e acessórios para ajudar o visitante a curtir toda a experiência praiana do complexo. Como vocês podem ver, eu não tô com a roupa mais adequada para o evento, né? Mas a Luciane e a Carolina vão me ajudar a escolher o look perfeito para curtir com estilo. Vamos lá? O que você tem para mim aqui hoje? Essa daqui foi a minha escolha, um look bem praiano, de chinela e com vários acessórios. Veio muito o laranja, o verde, o vermelho, as estamparias mais voltadas mesmo para um estilo mais praiano, né? Então a gente quis arremeter todo o ambiente de inspiração do Na Praia refletiu bastante na nossa coleção, né? Muito algodão, as bases de linho, então remete aí também conforto e praticidade, é uma peça leve. Nessas horas, os acessórios fazem toda a diferença e eles também estão disponíveis. Aqui para o Na Praia a gente quis trazer uma coleção exclusiva, que é a nossa coleção Aloha. E nessa coleção a gente traz dois elementos principais, que é o hibisco e o bambu. O hibisco é a flor principal, oficial do Havaí, e o bambu é muito utilizado nas construções havaianas. Então a gente trouxe esses dois elementos como principais. E os biquínis? O Use na Praia não esqueceu deles. Nada mais praiano do que biquíni, né? E esse evento que trouxe o litoral para nossa capital, né? Eu acho que tem tudo a ver com a marca também, que foi fundada aqui em Brasília. Então, acho que super conversam os dois projetos. Todos os nossos biquínis são vendidos separadamente, então você pode fazer vários mix diferentes, você pode comprar um conjunto mesclando a calcinha com o top de outro, e você também pode usar tanto para curtir o dia, quanto para usar lookzinhos para curtir a noite aqui também dos eventos. Acha que acabou? Nada disso. O espaço ainda conta com uma espécie de loja de conveniência, com vários itens que podem ser necessários durante a experiência na praia de Brasília. O público vem e, de repente, vem com salto alto e se depara com a areia da praia, né? E aí aqui a gente tem a sandália, a gente tem protetor solar, né? Temos o boné. Aí, por exemplo, o público chega de manhã e fica até a noite. Esfria, nós temos moletom, né? Então essa linha, a ideia dessa loja é exatamente suprir esse público para que ele tenha conforto e possa ficar o dia inteiro curtindo o evento. Estilo, cor e conforto. Quem não sabia o que vestir, agora sabe exatamente onde encontrar. E confira a programação para este fim de semana do Na Praia. A praia no fim de semana tá como? Naquele clima. Quer saber como é que passa dias todo dia? Arrasta pra cima, arrasta pra cima que o show hoje vai ser em trio. Chão de Avião, Natan e Felipe Amorim. É como diz aquele meme, se juntos já causam, imagina juntos. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz. Ai, 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 ai. O gordinho vai pra sair, vai te dar mais um sacode. Domingo tem mais. A Praia de Brasília recebe a invocada, a danada, a rainha da favela. Ludmilla tá na área e o show dela promete. Fazer e ficar nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Quem for no domingo é bom ir de vermelho, porque a Ludmilla não vem sozinha. Brasília vai ficar pequena pra potência da Lady Leste. Apaixona, mas não se ilude e desce com o balão na mão. Glória Groove na praia, com um hit atrás do outro. Vermelho, A Queda, Bonequinha, Dona, Coisa Boa, Bumbum de Ouro, Radar. Eu aviso logo, vai ser tudo. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Fim de semana bombando, hein? A gente fica por aqui, obrigada pela audiência, um ótimo fim de semana e não esquece que amanhã tem o nosso almoço juntos. Fique agora com o SBT Esportes. Tchau!